Presumir o pior de alguém é fácil quando se ouve só um lado da história. Esse é o lado da história que todo mundo ouviu nos últimos 3 anos. Pela primeira vez em 3 anos, Josie tem a chance de contar o lado dela da história para você. E eu quero começar com a última noite de Alex. O que sabemos sobre aquele dia? Sabemos que Alex chamou Josie de mãe. Ela pediu para ele segurar sua mão. Ele disse a ela que sentiu medo quando a polícia apontou uma lanterna em seu olho. Ele procurou conforto nela. Ele recorreu a ela em busca de proteção. Ele nunca perguntou pelo pai. Porque esse era o homem que estava machucando ele. Esse era o homem que matou ele. O astrônomo Carl Sagan disse que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Temos aqui uma afirmação extraordinária. Alega-se que a senhorita Dykeman matou uma criança que criou como se fosse seu próprio filho, sem motivo. Alegam que ela matou a criança, mas todos que estiveram com ela em 10 de fevereiro de 2023 disseram que ela estava feliz, queria deixar Derek e não tinha raiva ou mágoa de Alex. Uma afirmação de que ela fez isso quando há enormes evidências físicas e em vídeo de que Derek Pedrin estava abusando fisicamente de Alex Xavier. Uma afirmação de que ela fez isso mesmo com um patologista forense do Estado, dizendo que não pode descartar o Sr. Pedron como agressor. Uma afirmação de que ela fez isso na frente de 2 crianças pequenas, no mesmo quarto, na mesma cama, e nenhuma delas disse ter visto, ouvido ou notado qualquer coisa sobre a mãe delas assassinando o irmão bem ao lado delas. Tudo isso sem nenhum motivo aparente. A afirmação é extraordinária. A evidência não é. A promotoria e eu concordamos que Alex era uma criança espancada. Não há disputa. Ele foi abusado. A pergunta que você vai ter que responder é quem estava fazendo isso. Era a mulher que ele chamava de mãe, que lia para ele diariamente e gostava de contar histórias? A mulher que pintava com ele, o levava à escola e cuidava de todas as suas necessidades? Ou foi o homem que foi repetidamente visto e gravado em vídeo espancando e estrangulando Alex Xavier? Essa é a pergunta que vocês devem responder. Logo no início dessa investigação, a polícia focou na senhorita Dykeman, porque ela era a única pessoa que estava em casa quando Alex Xavier foi encontrado morto. Eles presumem que, como só Josie estava lá, Derek não poderia ter feito isso. Ele estava na cadeia. Eles não consideraram o que tinha acontecido no dia anterior com Alex. Eles não levaram em conta o histórico extenso de Derek de abusar dessas crianças. Mesmo após o patologista afirmar que as lesões são compatíveis com terem ocorrido enquanto o Sr. Pedrin estava em casa, eles ignoraram. Mesmo quando várias testemunhas disseram a eles que Derek estava batendo nas crianças, eles o ignoraram. Mesmo quando encontraram vários vídeos descrevendo abusos graves contra crianças pelo Sr. Pedrin, eles ignoraram porque disseram: ele não é nosso suspeito. É a Josie. Eles ignoraram quando Derek contou mentiras absurdas e graves, porque nunca quiseram questionar a pessoa que estavam tratando como vítima. Eles miraram na Josie em vez disso. E podiam se dar ao luxo de suspeitar. Nós não temos. Devemos decidir este caso com base em fatos e evidências, sob o mais alto padrão de prova possível. O que os fatos dirão a você sobre aquela família? Eles vão mostrar que Derek transformou a vida de Josie, Alex e das outras crianças em um verdadeiro inferno. Este é um dos casos mais graves de violência doméstica que este tribunal já viu. E o incomum nisso tudo é que o agressor não é quem está sendo julgado. Mas não se engane, Derek agredia Josie regularmente. Ele a estrangulou. Ele ameaçou matá-la e a estuprou. Sabemos disso porque Derek não tinha receio de fazer essas coisas diante de testemunhas. Você vai ouvir de várias pessoas que disseram que Derek não se importava se as pessoas estavam olhando. Ele a agredia mesmo assim. Derek não ligava se Josie andava pela cidade, roxa e machucada da última surra. Ele nunca foi, sabe? Ele nunca foi responsabilizado por isso. Era algo que acontecia repetidas vezes. Nessa situação, vocês ouvirão a mãe de Josie. Ela admitiu que dava 2 comprimidos de hidrocodona para Josie de vez em quando. Por que ela fazia isso? Porque temia que Josie não conseguisse sair da cama após algumas surras que Derek lhe dera.
Ela realmente deu hidrocodona para ela, mas é preciso entender o motivo. E não precisa acreditar só em nós, porque há evidências em vídeo. Como muitas sobreviventes de abuso, Josie via o celular como proteção. Ela gravava com a câmera ligada e Derek sabia de sua presença, então não agiria nem seria violento, pois haveria evidências. Ele não se importou e a agrediu mesmo assim. Ele a espancou diante das câmeras. Ele a estrangulava diante das câmeras. Ele gritava para a câmera que queria que ela morresse. E logo em seguida ele a manipulava, até mesmo em vídeo, como você vai ver. Ele gritava com ela dizendo que, se ela não tivesse uma marca naquele momento, não poderia provar nada. Ninguém jamais acreditaria nela. Se você me denunciar, vou falar ao conselho tutelar que você é uma mãe incapaz, pois só eu trabalho e eles vão tirar seus filhos. Ele a manipulou tanto que no final desse relacionamento ela sofreu uma lavagem cerebral. É isso que acontece, senhoras e senhores. Ah, não, o vídeo, desculpe. O que posso dizer é que, onde quer que Josie e Derek fossem juntos, a polícia vinha logo atrás dela. Vou perguntar para um departamento de polícia. Departamento de Polícia de La Crosse. Departamento do Xerife de La Crosse, Polícia de Joplin, Missouri e Polícia do Condado de Houston, Minnesota. O abuso naquela casa pelo Sr. Pedrin nunca tinha fim. E esse é o Derek Pedrin que Josie e aquelas crianças conheciam. Apague as luzes, por favor. O juiz não deve me perguntar nada. O juiz vai me dizer que eu não preciso ficar no zoológico. Eu não me importo. Estou ajudando o Mark. Também estou te tirando do caminho e ajudando o Major nisso. E estou ajudando o Major te tirando do caminho. Ele me ama. Porque você é a maluca aqui. Desde que você foi atingida por aquele maldito taco, você ficou completamente pirada. Desde que eu cheguei em casa. You sense.
No, not. Ever since you got here with that. Você acha que tem direito a, sei lá, o que você acha que tem direito. Espero que você saiba que essas são suas últimas palavras para mim. E eu vou devolvê-las para você mesma. E o quê? Vou enviar tudo o que tenho para o seu advogado para salvar o major de você. Ótimo. Vou enviar isso para o seu... My. O quê? Chad, o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Para lutar por você. Bem, você não tem contato com ela, então isso é meio que contra a lei. Não é? Só saia. Isso é contra a lei. Saia, por favor. Eu já pedi várias vezes para você sair. Eu sinto que você nem consegue falar porque está com medo. Você está me assustando, Derek. Você já me bateu antes. Isso se chama armadilha. Saia. Você acabou de tentar me dar um tapa. Saia, saia. Eu sinto que estou sendo encurralada. Vai. Get out. Derek, você está me prendendo num quarto. Vim aqui para ficar longe de você. Eu entrei aqui. E eu disse não. Quando uma mulher diz não, é não. Vai, já é meia-noite. Sai de perto de mim. Não me importo. Você não manda em mim. Vai embora. How many videos that say. Derek, vai embora. Você não manda em mim. Eu disse, vai. Eu não me importo. Você não manda em mim. Vai embora. Fique longe de mim. Fique longe de mim. Aí mesmo. Fique longe de mim, por favor. Você está me encurralando e não me sinto confortável. Por favor, vá. Quero sair deste quarto. Não me sinto confortável. Você não está demitido, por favor. Eu não me sinto confortável. Você não está me afastando. Você está vindo em direção ao meu celular. Continua. Ah, você acabou de me bater. Tudo o que estou pedindo. O juiz não vai. Apague as luzes, por favor. Queria poder dizer que isso aconteceu só uma vez, que foi algo que só acontece uma vez na vida e que, por acaso, foi gravado. Isso seria uma mentira. Existem dezenas de vídeos exatamente como esse. O que você acabou de ver era algo que acontecia quase todas as noites com Josie e seus filhos. Você vai ouvir que as crianças frequentemente dormiam com Josie na cama dela, no quarto dela, porque elas ficavam apavoradas com o pai quando ele se comportava exatamente daquele jeito. Você ouvirá que Josie trocou de celular várias vezes durante o relacionamento com o Sr. Pedrinho. Ao acordar de manhã e ficar sóbrio, ele vasculhava um celular e a forçava a apagar os vídeos. Ele removia os cartões SD e os escondia ou destruía, e às vezes destruía o celular inteiro. Mas muitos desses vídeos sobreviveram e alguns serão exibidos neste julgamento. Não é o tipo de coisa que alguém queira assistir. Nós somos seres empáticos. Nós conseguimos sentir quando alguém está com medo. Nós conseguimos sentir quando alguém está machucado. Ninguém quer ver vídeos assim. Mas se eu puder te pedir uma coisa no começo desse caso, por favor, não se desligue. Não fique insensível. Para entender Josie, para entender Alex, para entender o ambiente em que eles viviam, você vai precisar enxergar isso pela perspectiva deles. Você terá que sentir como eles sentiram. Você vai ter que entender por que foi tão difícil para Josie e aquelas crianças escaparem de um homem abusivo. Os vídeos também esclarecem outra questão importante, mostrando por que as crianças não iam à escola. Josie narra isso em voz alta em vários desses vídeos. É madrugada e Derek está lá gritando com Josie e as crianças, meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, gritando com as crianças encolhidas com Josie, dizendo que a mãe delas é uma vadia por não aceitá-lo de volta. Gritando com ela que quer salvar o relacionamento, mas acha que a melhor forma é ficar bêbado, drogado e xingar toda a família. Josie repete isso em voz alta várias vezes. Esse ambiente é ruim. Talvez quando acabarmos, as crianças possam ir para a escola, porque toda noite essa é minha vida. Você em cima de mim, bêbado, sem deixar a gente dormir. Você me maltratando e maltratando as crianças toda noite. Era assim que Josie se sentia. E uma das partes mais tristes desses vídeos, senhoras e senhores, é o quanto aquelas crianças já estavam acostumadas com esse abuso. Vocês verão imagens de Brantley, filho de Josie, de 5 anos.
Quando o pai dele começa a gritar com a mãe porque ela não estava ajudando o suficiente com a declaração de imposto dele e grita para Brantley que a mãe dele é maluca, Brantley já sabe que deve colocar os dedos nos ouvidos. As crianças são condicionadas a esse reflexo de colocar as mãos nos ouvidos, sabendo que é isso que elas fazem quando o pai age desse jeito. Você vai ver um vídeo de Alex quando ele ainda estava vivo, parecendo abatido, submisso, assustado, com a cabeça baixa, tentando não prestar atenção ao fato de que o pai dele estava batendo na mãe dele bem na frente dele. Você vai ver um vídeo do filho de Josie, Major, soluçando, chorando e tremendo, encolhido dentro de um armário, porque Derek o encurralou naquela posição em que ele nem se sentia seguro para sair de lá. O momento mais triste dos vídeos, que mostra como as crianças estavam condicionadas, envolve novamente o filho de Josie, Brantley. 5 anos. As crianças se encolhem com ela na cama porque Derek está assim. E no meio de um ataque dizendo que a Josie é uma vadia e que ele precisa voltar com ela, Brantley interrompe o pai e diz: "Pai, pare com isso. Você está bêbado e nos assustando, vai dormir." Com 5 anos de idade, aquelas crianças sabiam exatamente o que estava acontecendo. E não se engane quanto a isso. Derek também agredia fisicamente as crianças. Ele batia neles, jogava as crianças pela sala. Ele gostava de jogar as crianças contra a parede. Alex, em particular, ele pegava e segurava contra a parede pelo pescoço. Ele batia neles. Ele os enforcava e não se importava se havia testemunhas. Você ouvirá o relato de um homem que viu isso. É um homem mais velho com deficiências físicas chamado Ted. Provavelmente testemunhará em uma cadeira de rodas. Durante um mês de estadia com Josie e sua mãe, ele precisou ficar lá após uma cirurgia de substituição do joelho, pois não conseguia se locomover bem. Josie e a mãe sempre ajudaram a cuidar dele. Ele viu Derek agredir as crianças mais de uma dúzia de vezes. Ele não se importava se havia testemunhas. Derek agarrava as crianças e as arrastava com tanta força pelo braço que os hematomas desse aperto ficavam visíveis por semanas. Você vai ver os hematomas nos braços de Alex causados por Derek ao segurá-lo com tanta força que deixou sua marca nele, mesmo depois da morte. E senhoras e senhores, vocês não precisam simplesmente acreditar apenas na nossa palavra. Porque, mais uma vez, existem vídeos. Vídeos do Sr. Pedrin estrangulando Alex, vídeos do Sr. Pedrin machucando Alex. E um em particular que o Sr. Pedrin admitiu ter cometido foi o que ocorreu dentro de um veículo. Ele disse aos investigadores que perdeu o controle e se envolveu no que chamaram de abuso. Nós vamos mostrar esse vídeo para vocês. Derek está batendo em Alex. Derek está estrangulando Alex. Você ouve Alex tossindo e engasgando e Derek gritando para ele parar de chorar. E no meio de tudo isso, Derek grita com seu filho de 6 anos meses antes de sua morte. Você gosta de apanhar? Fica mais do que claro que Alex sabia exatamente como era sentir isso vindo do pai dele. O que estava acontecendo nesse vídeo? Alex estava manhoso como uma criança de 6 anos. Ele só queria entrar no carro com seu caminhão monstro de brinquedo. Isso provocou a reação de Derek, levando ao ataque. O vídeo é perturbador, senhoras e senhores, não só pelo abuso infantil agravado mostrado, mas também porque as outras crianças no carro já estavam acostumadas com isso. Josie grava o vídeo secretamente com o celular abaixado. Ela não está apontando diretamente para Derek porque sabia que, se Derek olhasse para cima e visse o celular, a próxima coisa que aconteceria seria ela receber o mesmo tratamento, e Derek destruiria ou apagaria o vídeo. Então ela está tentando produzir alguma evidência de como era a vida com Derek e as crianças no dia a dia. Ela move rapidamente a câmera para fora, permitindo captar os rostos das crianças atrás dela. Você pode ver isso bem nos olhos deles. Eles estão olhando, mas tentando não olhar para o que está acontecendo. Você pode ver que eles estão com medo, e dá para ver que naquele momento eles estavam aliviados por não ser com eles. Foi fácil para a polícia presumir o melhor de Derek, pois ele estava na cadeia quando Alex morreu. Presumiram o pior sobre Josie pela forma como ela se apresentou. Você ouviu, na abertura do Sr. Torbenson, como ela descreveu 10 minutos, 5 minutos e uma certa sequência de eventos.
O que ninguém sabia é que Josie está operando com um cérebro que tem aproximadamente 1% da capacidade de um adulto médio. Você ouvirá a doutora Courtney Andrews, psicóloga forense. A doutora Andrews vai dizer que revisou os prontuários médicos da senhorita Dykeman, que revisou testes neurológicos anteriores, que revisou os registros nos quais a Social Security Administration considerou a senhorita Dykeman sem por cento incapacitada. Ela dirá que por várias lesões cerebrais traumáticas, a memória de trabalho e de longo prazo da senhorita Dykeman estão gravemente comprometidas. Você vai ouvir que a velocidade de processamento dela, a capacidade de pensar e responder a perguntas, está extremamente comprometida. E quando ela demora, trava, leva tempo para responder ou não tem certeza das respostas, tudo são sintomas das lesões cerebrais que sofreu. O mesmo vale para o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Você vai ouvir que Josie apresenta alguns sintomas dissociativos, em que ela parece se desligar, em que ela parece estar sem emoção, mesmo em momentos em que outros diriam que aquilo exigiria emoção. E a polícia, sem saber disso, olhou para ela e disse: "Isso é suspeito. Acreditamos que sua reação não é a esperada de uma pessoa." Eles presumiram o pior sobre ela e presumiram o melhor sobre o Sr. Pedrin. E o que você vai ouvir sobre isso é que, logo no início dessa investigação, muito antes de qualquer prova ter sido finalizada, a polícia e os promotores se reuniram com o Sr. Pedrin e disseram: "Nós achamos que você é a vítima e vamos atrás da Josie. Precisamos da sua ajuda para montar o caso contra a Josie." O Sr. Pedrin ficou muito feliz em ajudar. Ele afirmou em ligações gravadas que dará o mínimo possível à polícia para evitar que o investiguem, mas que possam investigar a Josie. Ele se reuniu com eles e tentou explicar que Josie era a responsável por tudo de errado na vida dele. A polícia desculpou a violência extrema dele em um momento perguntando: "Por que você estava tratando ela assim?" E a resposta dele foi: "Ah, ela é só uma que mantém uma atitude." Sem acompanhamento, deram a esse homem o benefício da dúvida. E eles deram a ele o benefício da dúvida quando ele contou mentiras graves sobre a questão do Xanax. O Xanax é central neste caso, pois responde a duas questões importantes. Como Alex morreu e quem é o responsável por isso? Vocês ouvirão que o patologista forense do estado, Dr. Reed Quinton, não pôde descartar overdose como causa da morte. Ele dirá que não pode descartar overdose acidental como causa da morte neste caso. Vocês ouvirão mais do Dr. Eric Christensen. O Dr. Christensen é um dos principais patologistas forenses pediátricos dos Estados Unidos. Ele dirá que, em sua opinião, é muito improvável que as lesões internas de Alex tenham causado sua morte. Nesses casos, buscam a quantidade mínima de sangue necessária para a morte por exsanguinação ou hemorragia interna. E isso é aproximadamente 1/3 do sangue da criança. O volume total de sangue retirado das cavidades internas de Alex foi menor ou aproximadamente 1/17 do volume total de sangue dele. O Dr. Christensen vai te dizer que, mesmo se esse número fosse quadruplicado, ainda não atingiria o limite mínimo que um patologista consideraria suficiente para causar morte por hemorragia interna. Na verdade, o Xanax no sangue de Alex estava em nível tóxico. Eles estavam em um nível letal para muitos adultos. E ele diz que os sinais e sintomas de Alex eram incrivelmente consistentes com uma overdose causando essa lesão. Na verdade, Dr. Quinton, esperamos que ele diga que Alex não morreu rapidamente. Ele vai dizer que os exames histológicos e as lâminas que eles analisaram da autópsia sugerem que levou algumas horas para Alex morrer, incompatível com estrangulamento ou ataque instantâneo que causou a morte. O próprio Dr. Quinton, eu espero, vai testemunhar que os ferimentos de Alex são prototípicos e algo que eles procuram em casos de overdose que causam morte. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque, se Alex morreu por overdose, se o Estado não pode descartar essa possibilidade, então sabemos que Alex não foi assassinado intencionalmente. O mesmo vale para ele não ter sido abusado intencionalmente até a morte. O Estado deve descartar a possibilidade de que o Xanax, apontado por ambos os patologistas como uma causa provável, tenha sido o responsável para chegar a um veredito nas acusações 1 e 3. Mas não paramos nossa análise por aí, porque também temos Josie acusada de homicídio culposo. E isso vai pedir para vocês considerarem como ele chegou a essa situação.
A grande diferença entre overdose acidental, que é trágica, mas não crime, e negligência, quando alguém pratica um ato e deixa algo que sabe ser prejudicial para uma criança, sabendo que era provável que ela tivesse acesso a isso e morresse. E, nesse sentido, vocês vão ter que se perguntar, quem foi o responsável por trazer aquele Xanax para dentro de casa? A resposta, sem dúvida, é Derek Pedrin. O Sr. Pedrin ficou muito evasivo sobre a questão do Xanax quando foi entrevistado pela primeira vez. Ele disse, acho que a Josie está pegando comprimidos da mãe. Ela pega Xanax das prescrições da mãe, retira na farmácia do Walmart de Onalaska e ganha um pouco como recompensa. Os investigadores cumpriram seu papel, intimando os registros médicos e de prescrição da mãe dela, do médico e da farmácia. Nunca foi receitado Xanax. O Sr. Pedrin disse que Ted provavelmente dava comprimidos para ela, pois eles estão envolvidos em coisas suspeitas. Coisas suspeitas como Josie fazendo compras ou cozinhando para ele no início da semana. Ted vai testemunhar. Ele vai dizer que nunca recebeu prescrição de Xanax. Ele nunca tomou Xanax. Por fim, em abril, o Sr. Pedrin vai a outra reunião na promotoria, se encontra com os investigadores e conta a verdade. E a explicação dele é a seguinte. Na verdade, eu comprava Xanax do meu amigo só para Josie. Eu só entregava para ela e não sei o que fazia com isso. Eles aceitaram essa explicação sem questionar. Ninguém questionou por que você mentiu para nós tão descaradamente. Por que comprar essa droga ilegal, cara, e dar para uma mulher que quer te deixar, te faz dormir na sala e que você chama de... Acreditaram na palavra dele sem questionar. O que as evidências realmente vão mostrar é que o Sr. Pedrin estava comprando aquele Xanax para ele mesmo. Ele estava abusando regularmente do Xanax em casa. Ele estava tomando como normalmente tomaríamos um comprimido. Ele mastigava os comprimidos para sentir o efeito mais rápido. Na noite da morte de Alex, triturou e cheirou uma carreira na mesa da cozinha ou da sala para acelerar ainda mais o efeito. Ele dava a desculpa de que estava usando o Xanax só para tentar diminuir a bebida e que, sabe, talvez eu pudesse usar essa droga que é menos prejudicial se for prescrita. Na verdade, era só uma desculpa para abusar das duas substâncias juntas. Porque quando ele combinava as duas, ele ficava ainda mais violento e as coisas pioravam ainda mais. E nós sabemos que Derek era a fonte do Xanax porque temos ele em vídeo admitindo isso, senhoras e senhores. Se o Sr. Pedrin negar isso, nós vamos mostrar o vídeo para vocês. Vocês verão, Josie confrontou ele várias vezes sobre usar drogas em casa antes da morte de Alex, dizendo que Alex precisava ficar em casa, se recuperar, não sair ou se embebedar e se drogar com você. Dizendo para ele que ela está cansada das festas que ele faz para que estranhos possam ir até a casa e usar drogas. Senhoras e senhores, ao considerarem a origem do Xanax, espero que as provas mostrem que o Sr. Pedrin era 100% a fonte. Isso nos leva à questão do celular dele. Inicialmente pediram ao Sr. Pedrin que entregasse seu celular para corroborar algumas das coisas que ele estava dizendo sobre Josie, corroborar algumas das coisas que ele estava dizendo sobre o Xanax. Quando foi solicitado, ele disse, não quero que você olhe. Sei que há um perito da Cellbrite que pode extrair os dados do meu celular. Não vou consentir porque sou a vítima. Eles disseram, tudo bem, é justo. Não precisamos ver nada importante para você, Sr. Pedrin. Só queremos que procure e tire print de algo que possa ajudar a incriminar a Josie. Faça isso para nós. Ele dizia ter vários vídeos que incriminariam Josie, mas nunca os mostrou. As evidências mostram que ele não apresentou os vídeos porque eles não existiam. Era mais da mesma fanfarronice. Sr. Pedrin ameaçando usar vídeos contra Josie, mesmo sendo claro que ele é o agressor. Mais tarde, em setembro, o investigador Fritz Leinfelder e o agente especial da DCI Adam Frederick se encontraram com o Sr. Pedrin após a audiência preliminar deste caso. Perguntaram a ele, Derek, você ouviu como foi retratado e as perguntas feitas na audiência preliminar? Parece mesmo que a defesa está te acusando de ter causado a morte de Alex Xavier. Precisamos agir como advogados de defesa, antecipar e tentar te excluir como suspeito. Podemos ver seu celular agora? Apesar de ter dito aos investigadores, poucos minutos antes, que ainda usava e tinha o mesmo celular de fevereiro, quando Alex Xavier morreu, ele mudou de ideia de novo e disse,
Ah, aquele celular, o que eu acabei de dizer que ainda tinha. Quebrei e perdi todos os dados. Tomado como verdade mais uma vez. Eles acreditaram nele em várias coisas, até sobre como Alex quebrou a perna. Isso nos leva a janeiro de 2023. Aqui estão os fatos que eu sei sobre isso. Fato número 1. O próprio Alex contou para várias pessoas, familiares e profissionais de saúde, que quebrou a perna quando sua irmã Araya o empurrou escada abaixo. Fato número 2. A irmã de Alex, Araya, admitiu para pessoas, inclusive em uma entrevista forense, que empurrou o irmão Alex escada abaixo. Fato número 3. O irmão de Alex e Araya, Brantley, contou aos entrevistadores que testemunhou Araya empurrar Alex escada abaixo. Fato 4. O Sr. Pedrinho afirmou a outros que tinha a impressão de que Araya empurrou Alex escada abaixo. Fato 5. O filho de Josie, Major, afirmou em sua primeira entrevista que não estava lá quando a lesão na perna aconteceu, mas, pelo que entendeu, Araya empurrou Alex escada abaixo. Fato número 6. Coloque na tela, por favor. Não precisamos das luzes. A tela. Esta é a escada pela qual Alex caiu. Como você pode ver, não é exatamente o que eu chamaria de seguro. Ela tem de 15 a 17 tábuas laminadas de madeira ao longo da escada, do tipo que é fácil escorregar se você estiver de meia. Não há corrimão de segurança em nenhum ponto dessa escada. Na verdade, a segunda metade da escada nem sequer tem paredes de nenhum dos lados. E na parte de baixo havia um piso de concreto duro. Essa é a escada pela qual Alex caiu. Obrigado. Fato número 7. Os investigadores consultaram os médicos de Alex para saber se isso era compatível com uma queda da escada. Confira o que diz o cirurgião ortopédico Dr. Jonathan Peterson. Digo as palavras porque, infelizmente, ele faleceu em outubro do ano passado, mas ainda temos sua entrevista gravada. Este é o cirurgião que diagnosticou e tratou Alex ao chegar ao hospital. Ele vai te contar isso. Ou as palavras dele vão te dizer que ele tem 100% de certeza de que a fratura do fêmur não foi resultado de abuso direto. Para alguém ter essa impressão, deve ter se baseado em uma designação de negligência ou outro achado no prontuário da Josie. Ele afirmou aos investigadores que a lesão pode ser compatível com uma queda da escada e não descartou essa hipótese, apesar de outras causas possíveis. Ouçam Colton Wagner, ex-assistente médico do Dr. Peterson. O Sr. Wagner vai confirmar total concordância com a avaliação do Dr. Peterson. E como a pessoa que passou mais tempo tratando Alex Xavier, o Sr. Peterson vai dizer que isso não lhe pareceu evidência de abuso. Isso não lhe pareceu algo incompatível com uma queda da escada. Investigadores chegaram a entrevistar profissionais de saúde fora do sistema para averiguar possível abuso. Eles falaram com o Dr. William Shaughnessy, cirurgião ortopédico experiente. Ele disse a eles que isso não é algo que ele possa atribuir a uma queda de escada, e que isso é algo que imediatamente indicaria abuso. Esses são os fatos sobre a queda da escada, em sua maioria indiscutíveis. O que vocês vão ouvir do outro lado, segundo o Sr. Torbenson, será uma entrevista forense com o filho de Josie, Major. Para compreender o Major, é preciso conhecer um pouco suas circunstâncias. O pai dele, Mark Hellerod, e Josie nunca se deram bem. Eles nunca viveram juntos, nem tiveram relacionamento após o nascimento de Major, e desde então travam uma batalha contínua pela guarda dele no tribunal de família. Eles tiveram uma batalha judicial muito feia por mais de 3 anos, em que Mark gravava Josie, Josie gravava Mark, e todo tipo de coisa ruim era dita para Major sobre seus pais. Você vai ouvir que, pouco antes da morte de Alex, por causa de algumas decisões que Mark tomou, o juiz Birkey, aqui em La Crosse, concedeu a Josie a guarda física total do Major, e Mark só tinha direito a visitas supervisionadas. Isso era algo que a família estava, obviamente, muito chateada. E, por ironia do destino, o exato momento em que as pessoas estavam descobrindo que Alex havia morrido foi o momento em que a mãe de Josie estava transferindo a guarda do Major para o lado da família dele. Sabemos que a família dele logo falou com o Major sobre Josie e o que devia estar acontecendo em casa.
Sabemos disso porque a avó dele, Sharon, ligou tantas vezes para o sargento Williams que ele pediu para ela parar. Pare de falar com o garoto, não queremos contaminar a memória dele. Quando o major veio para sua primeira entrevista forense, ele deu um depoimento que o advogado Torbenson resumiu parcialmente, mas omitiu alguns detalhes. Se tem algo que quero que vocês se perguntem ao ouvirem essas declarações é: por que isso não é consistente? Por que isso não faz sentido? O que vocês vão ver é que o major contou detalhes aos investigadores que se contradiziam, até mesmo dentro da mesma entrevista, dizendo em um momento que Josie estava quebrando a perna dele no chão. Em outro momento, ele disse que estava quebrando a perna dele na cama. Ele afirmou que Josie estava indo até a escola e abusando de Alex porque ele usou molho ranch, coisas que são facilmente desmentidas. Ele afirmou que Josie conseguiu com licença. Ele afirmou que conseguiu observar Josie quebrando a perna de Alex em circunstâncias que são fisicamente impossíveis dentro da casa, de acordo com o que ele descreveu ali. E ele descreveu achados que não são compatíveis com o que realmente apareceu na autópsia. A história de Major mudou bastante entre a primeira e a segunda entrevista. Na primeira entrevista, ele disse aos investigadores que só sabia que Alex tinha caído da escada e quebrado a perna. Na segunda entrevista, depois de conversar mais com a família, ele volta e diz: não, eu vi a mamãe quebrar a perna dele dobrando-a para trás. Ouça o depoimento dele, é uma parte importante deste caso, mas faça essas perguntas a si mesmo. Por que isso não é coerente? Por que isso não faz sentido? Major, é claro, está sob a guarda exclusiva de Mark há 3 anos. Josie não o viu, falou ou interagiu com ele de forma alguma. Então, eu não sei o que ele vai apresentar, mas eu sei de fato que a família tem falado negativamente sobre Josie para Major. O mesmo vale para o filho de Josie, Brantley. Agora, a entrevista de Brantley está mais fácil. Os policiais que assistiram à entrevista forense de Brantley descreveram que ele parecia estar inventando coisas. E isso era uma das coisas que Josie mais gostava nele. Ela adorava o fato de ele ter uma grande imaginação e de eles poderem contar histórias bobas um para o outro. Veja o que ele disse sobre a morte de Alex. O valentão da escola jogou Sprite vermelho venenoso no ralo do chuveiro deles. O Sprite vermelho venenoso saiu do ralo do chuveiro e foi para um copo do Minecraft, que então Alex bebeu e Major, ou melhor Brantley, assistiu enquanto Alex se transformava em um monstro verde e depois viu o monstro verde morrer. Ele também afirmou que Josie punia Alex fazendo-o andar lá fora com a perna quebrada para catar cocô de cachorro. Não havia cachorro, não havia cocô de cachorro. E por fim, ele afirmou que Josie tinha um esconderijo com uma palmatória ou colher para bater nas crianças, junto com diamantes e armas de fogo dentro de uma porta secreta no quarto do irmão dele, Aiden. Nem preciso dizer que revistaram a casa e não havia diamantes, armas ou palmatória para bater nas crianças. Ouçam o depoimento de Brantley, mas perguntem, por que isso não faz sentido? Por que isso não é consistente? Por que isso não condiz com o que sabemos com certeza sobre o caso? E também lembre-se de que Brantley e Arya estão sob a guarda exclusiva de Derek Pedrin nos últimos 3 anos. Nem Josie nem sua família tiveram permissão para vê-los, falar com eles, nem mesmo enviar um cartão de Natal. Essa é a pessoa com quem eles vivem. Não sei o que lhes foi dito, mas conheço o ambiente em que estão. Então, depois que Alex caiu da escada, Josie correu para ver qual era a confusão e viu Alex deitado no final daquela escada de concreto. Ela o pegou, levou ele para cima e pensou, não sei o que fazer. Talvez não seja tão grave assim. Os meninos sempre se machucavam brincando de luta ou descendo a ladeira de bicicleta. Ela achou que fosse apenas uma torção. Talvez seja só um hematoma. Então, o que vamos fazer é deitá-lo, elevar a perna, colocar gelo, dar um pouco de Tylenol e ver se melhora. É um plano que o Sr. Pedrin aprovou ao voltar do trabalho para casa. Agora, em algum momento, logo após essa fratura na perna, Josie e sua família foram convidados para uma festa de aniversário de um dos filhos de Laura Lee Rains, na cidade de Esparta. Josie disse naquele momento, Alex não está melhorando, quero levá-lo ao médico.
Sabemos disso porque foi exatamente isso que Laura Lee contou aos investigadores sobre os desejos de Josie, que ela queria não ir à festa de aniversário e levar Alex para receber cuidados médicos. Derek não quis. Ele disse a Laura Lee que a perna de Alex estava bem e queria ficar bebendo até se embriagar. E ele realmente ficou bêbado. Testemunhas na festa disseram que ele estava, abre aspas, completamente bêbado. Nesse estado, ele abusou fisicamente da filha de Josie, Jaylen, de 9 anos. Ele a empurrou do cavalinho de brinquedo com tanta força que ela chorou. E enquanto ela chorava, Derek ria. Os outros homens na festa não acharam graça. Eles o tiraram e agrediram na rua. Derek, é claro, culpou Josie por ter sido atacado quando voltou da festa, gritando com ela que ela devia ter armado para ele, apesar do fato de que Josie estava no quarto do bebê ou no quarto das crianças com Alex e algumas das outras crianças durante toda a festa. E o comportamento dele chegou a um ponto em que Laura Lee, que aliás agora é casada com o Sr. Pedrin, disse a ele que eles precisavam sair dali. Eles entraram no carro e Laura Lee, preocupada com Josie, logo mandou mensagem perguntando se ela estava bem. Ela não estava. Derek começou a bater nela, colocou a mão em volta do pescoço dela, fazendo isso na frente das crianças enquanto ela levava as crianças para casa. Sabemos pelos registros do telefone da Josie que ela teve que parar algumas vezes, tentar tirar ele do carro, porque o telefone dela para e ela está usando o Google, pesquisando o Departamento de Polícia de Esparta e depois o Departamento de Polícia de Onalaska, as jurisdições em que ela estava naquele momento. Josie vai dizer que Derek a convenceu a deixá-lo voltar ao carro, alegando que se fosse preso, perderia o emprego e todos ficariam sem casa. Ele usava essa desculpa com frequência. Ela levou todos de volta para casa e lá, Derek fez com ela exatamente o que queria ter feito no carro. Ele a espancou até deixá-la em pedaços. Ele a espancou até ela não conseguir se levantar. Agora, depois de um tempo, foi a Josie quem acabou decidindo levar o Alex para o pronto-socorro. Derek teve a chance, mas optou por não fazer. Ele não facilitou muito para ela. Ele controlava o acesso ao veículo da família. Josie é alguém que teve que sair e pegar um veículo emprestado do amigo dela, Ted. Ela colocou as crianças lá, buscou Alex e o levou ao pronto atendimento. E ela não fez isso sem alguma apreensão, porque Josie, como você vai ouvir, tem um histórico de negligenciar outra criança. Eu não vou amenizar isso de forma alguma. Entre 2011 e 2013, Josie e seu parceiro na época, Dustin Barnes, tinham 3 filhos pequenos. Ela tinha entre 19 e 20 anos durante esse período, e durante esse tempo, ambos eram viciados em drogas. Só pensavam em conseguir a próxima dose. Josie admite que não foi uma mãe de verdade para nenhum dos filhos nessa situação. Como resultado, a jovem filha de Dustin, Hailey, se machucou gravemente e precisou ser hospitalizada algumas vezes. Agora, o que você precisa saber sobre esse caso é que Josie e Dustin foram processados por negligência na condição de partícipes do crime, ou seja, eles não cuidaram bem dela. Josie e Dustin se declararam culpados por negligência porque realmente são culpados. A própria Josie diria que em 2013 ela jamais se chamaria de mãe. Mas depois, quando conseguiu manter a sobriedade, quando entrou em uma vida melhor e em uma mentalidade melhor, ela se tornou a mãe que queria ser. Agora você ouvirá que todas as pessoas que entraram e saíram da casa com Josie e Dustin foram entrevistadas. E todas elas disseram à polícia que nunca viram Josie abusando fisicamente de Hailey. Este não foi um caso de abuso físico intencional. Foi um caso de falha em supervisionar e cuidar adequadamente daquela criança. O juiz Levine vai lhes dar algumas instruções cuidadosas sobre isso. E ele vai dizer que a única coisa para a qual vocês não podem usar essa prova é justamente o que talvez estejamos mais inclinados a fazer. Vocês não podem presumir que, só porque Josie e Dustin não cuidaram bem da filha de Dustin em 2013, isso torna mais provável que ela tenha abusado fisicamente ou assassinado Alex em 2023. Vocês terão um conjunto muito limitado de circunstâncias que vocês poderão considerar com base nisso, incluindo identidade ou modus operandi, que o juiz Levine vai explicar para vocês. O legislativo afirma que isso é relevante, então prestem atenção. Mas vocês também devem se perguntar: o que isso revela sobre as grandes questões aqui?
Como Alex morreu e quem é o responsável por isso. Eu lhes digo que isso não nos diz absolutamente nada. Serei aberto e honesto, pois não há nada a esconder aqui. E vou dizer a vocês que as testemunhas vão depor sobre as habilidades parentais de Josie em 2013 comparadas a 2023 e vão dizer que há anos-luz de diferença. Em 2023, ela era uma boa mãe que amava seus filhos, que sempre colocava eles em primeiro lugar. Ela ficou assim porque concluiu um programa intensivo de tratamento contra drogas. Ela ficou sóbria, cumpriu a condicional com sucesso, aprendeu a ser mãe e a viver sozinha, sem drogas. Infelizmente, Dustin não sobreviveu. Ele teve uma overdose e morreu. Mas a Josie de 2023 estava muito longe de ser a Josie que fez essas coisas com a Hailey em 2013. Agora, depois que o Alex quebrou a perna, ele foi para o pronto-socorro. Josie ficou nervosa por causa do histórico de negligência. Isso está no prontuário médico dela e já veio à tona antes. Você verá que ela tinha razão em se preocupar com isso. Por algum motivo, a Maio grava as ligações dos profissionais de saúde. Você poderá ouvir o que disseram sobre Josie por conta dessa anotação no prontuário. Que a sentença dela foi muito leve, que ela é uma mãe ruim, que ela não deveria ter tido mais filhos sendo uma mãe tão ruim. Eles logo acionaram o conselho tutelar e a polícia para investigar o caso de Alex como suspeito. Josie cooperou e conversou com o conselho tutelar. Ela passou informações sobre os ferimentos de Alex. Eles cooperaram durante toda a investigação do conselho tutelar. E em um momento, como você vai ouvir, a assistente social, Sarah Wagner Barton, conversou com Alex sobre disciplina em casa. Quem Alex disse ser a única pessoa que o agredia naquela casa? Derek Pedron. Ele não falou nada sobre Josie bater ou machucar ele. Ainda assim, ofereceram a opção de transferência para um atendimento de maior complexidade. Eles receberam a opção entre Gunderson aqui em La Crosse e Mayo em Rochester. Derek insistiu em mudar de rede hospitalar e trazer Alex para Gunderson. Ao chegarem, ele culpou totalmente a Josie. Ele a repreendeu, culpando-a por ele ter se machucado. Disse que uma mãe de verdade deveria vigiar os filhos o tempo todo para que nunca se machucassem. Ele grita com ela dizendo que a culpa do conselho tutelar estar envolvido é dela. Se as crianças forem tiradas, será culpa dela. Ele a repreendeu tanto que ela se trancou chorando no banheiro do quarto do hospital onde Alex estava. E nós sabemos o que ela está dizendo ou sentindo nesse período, porque ela está mandando mensagens no Facebook para Derek dizendo: pare de me culpar, eu estou aqui só pelo Alex. Só me preocupo com a recuperação dele, mas eu não quero ser maltratada. Estou tão cansada do seu abuso. Estou cansada de você ter mentido para a mulher do conselho tutelar, dizendo que não era abusivo conosco. É isso que ela diz em momentos privados ao Sr. Pedrin, sem imaginar que seriam expostos em um caso de homicídio doloso em primeiro grau. Alex foi liberado no dia seguinte e não demorou para Derek voltar aos seus velhos hábitos. Um dia após Alex ser liberado, ele discutiu com Josie por ela não querer ficar com ele e começou a agarrá-lo dizendo: meu filho não vai a lugar nenhum com você. Era algo que ele fazia com frequência. Ele punia Josie dizendo: ele não é seu filho. Ele é meu filho e faço o que quiser com ele. Durante a discussão, Derek tentou arrastar Alex para fora na neve de janeiro e com a perna quebrada, até que Josie avisou: se você levar Alex nessas condições, tudo será contado ao conselho tutelar. Ele precisa ficar em casa se recuperando, não sair por aí ficando bêbado e chapado com você. No dia seguinte, Derek deu uma festa e chamou desconhecidos para beber e usar drogas. Josie mandou outra mensagem: estou tão cansada da forma como você trata o Alex. Ele precisa se recuperar e me sinto desconfortável em casa. E de fato, Josie estava em um momento particularmente perigoso do relacionamento com Derek, porque ela tinha planejado deixá-lo. Ela estava realmente decidida a deixá-lo. Ela, enfim, criava coragem para sair daquele relacionamento abusivo. Ela repetiu isso para Derek. Ela disse a ele que terminaram e que não vai aceitá-lo de volta, nem quer mais nada com ele. Quando a mãe de Alex saísse da prisão, ela e a família dela poderiam ajudar a cuidar de Alex, sabendo que ele estaria seguro.
Derek não gostou e a violência se intensificou. No dia 19 de novembro de 2022, menos de 3 meses antes de Alex morrer, Derek espancou e estrangulou Josie e foi preso por estrangulamento, agressão doméstica e desordem doméstica. Ele discutiu novamente com Josie, dizendo que ela não podia levar Alex ao bazar porque Alex era filho dele. Josie levou as crianças ao bazar e, ao voltar, Derek e Alex ainda estavam lá. Alex comia salgadinhos no chão enquanto Derek estava desmaiado ao seu lado na sala. Ela levou as crianças para cima em silêncio, pois sabia o que viria depois. Derek acordou quando Josie tentava preparar um jantar de verdade, não só salgadinhos. Na visão de Derek, Josie errou ao usar a carne moída que ele comprou com seu dinheiro. Ele bateu nela, ele a estrangulou, ele a agrediu. Ele fez a mesma coisa com Alex, como Josie disse naquela ligação para o 911, e então ele acabou sendo preso. Derek foi solto no dia seguinte, quando ela o viu novamente. Nunca existiu medida de proibição de contato, fiança criminal ou ordem de restrição que o afastasse. Ele violaria todas elas. E à medida que ficou cada vez mais claro que ela não iria aceitá-lo de volta, que quando as coisas fossem resolvidas com Alex, quando as coisas fossem resolvidas com o contrato de aluguel, ela sairia dali com as crianças, ele ficou cada vez mais agitado, ele ficou cada vez mais desesperado. Você vai ver as mensagens documentando essa violência aumentando até a morte de Alex. 1º de fevereiro de 2023, 10 dias antes de Alex morrer. Josie envia uma mensagem para Derek dizendo que tem muito medo dele. Ela não sabe o que falar, fazer ou para onde ir em casa sem provocar uma reação violenta dele. Ela está com tanto medo que nem consegue dormir em sua própria casa por causa do comportamento dele. A mensagem continua dizendo que ela tem medo de como ele trata Alex durante esse período. E então Derek foi preso novamente em 7 de fevereiro de 2023. Dessa vez temos vídeo, você vai ver. Você verá como Derek estava e agiu. E você vai ver que Derek está visivelmente bêbado e completamente chapado. As crianças estão reunidas ao redor de Josie naquele quarto. Eles parecem assustados, e Derek está lá dizendo: você precisa consertar esse relacionamento comigo. Você precisa ser adulto e resolver as coisas comigo. E quando Josie diz não, ele se vira para as crianças, seus próprios filhos pequenos, e grita: sua mãe é uma puta. Ele diz a Josie que deseja sua morte. Ele puxa a cortina que ela colocou como uma espécie de porta improvisada no quarto dela e grita para a filha de Josie: Jaylen, seu pai está morto e Josie o assassinou. Jaylen não sabia que seu pai biológico havia morrido naquela hora. Foi ali que ela descobriu pela primeira vez. Ele grita com o Major, filho de Josie, dizendo que Josie é o motivo de não poder mais ver o pai, pois ela o prejudicou no tribunal de família. O comportamento continuou até Josie ligar para o 911. Mr. Pedrin fugiu, como costumava fazer. A polícia o convenceu a sair da mata e o levou para a cadeia. No dia seguinte, ele foi liberado pelo juiz Scott Horn aqui em La Crosse, com a condição em sua fiança de não voltar para casa e não ter contato com Josie. Josie só o viu novamente logo após sua liberação. Nunca houve uma condição que o mantivesse afastado. E Josie até mandou uma mensagem para Derek dizendo, quando soube que ele estava em casa, dizendo: você realmente precisa cumprir a ordem de não contato. Ele não se importava. Era a casa dele, era a família dele. Ele ia fazer o que quisesse. Isso nos leva ao dia 10 de fevereiro de 2023. Josie não se sentia bem naquele dia. Ela estava com uma infecção urinária que fazia com que ela urinasse sangue. Ela se recuperava da Covid, sem medicamentos para a tireoide e se sentindo estranha. Em vez de colocar todas as crianças que estavam de folga da escola naquele dia no carro e levá-las ao pronto atendimento, ela chegou a um meio termo. Ela conversou com a mãe dela, pediu para que ela ficasse com 2 das crianças durante a noite, porque cuidar de 3 crianças em casa seria mais fácil do que cuidar de 5. Ela pediu à amiga Laura Lee que trouxesse antibióticos extras, esperando que resolvesse a infecção urinária. Ela conseguiu passar no McDonald's e pegar um almoço lá. Mas apesar de não estar se sentindo bem, ela estava bastante otimista porque tinha sido apresentada a um homem, Rafael Porfiro, através da filha dele naquela festa de aniversário em Esparta, onde Derek tinha se levantado e apanhado. Ela tinha a impressão de que esse seria um bom homem, alguém que a trataria bem, alguém que trataria bem as crianças. Ela só queria conhecê-lo,
Mesmo sem conhecê-lo, já planejavam o primeiro encontro para o dia seguinte. Ela está pesquisando no Google bons lugares para tomar café perto dela. Ela está pesquisando algumas frases para flertar com ele. Ela está tirando algumas fotos provocantes e enviando para ele. Ela conversa animada com Laura Lee, porque vai conhecer alguém que talvez seja melhor que Derek Pedrin. Ninguém que esteve com Josie em 10 de fevereiro de 2023 a descreveu como irritada. Eles não a descreveram como irritada ou chateada com Alex. Josie vai te dizer que quando viu Alex, ela não viu Jenna, a mãe dele. Ela não viu Derek, o pai dele. Ela viu Alex, o garotinho doce que ela tinha passado a amar. Assim ela se mostrou para todos que a encontraram naquele dia. Derek, por outro lado, não teve um bom dia. Ele passou a tarde discutindo com Josie no Facebook Messenger e ao chegar em casa após as 5, já estava pronto para brigar. A primeira pessoa que ele encontrou não foi a Josie. Foi o Alex. Alex fez algo que para Derek era imperdoável. Derek chegou e viu que Alex tinha se sujado nas calças. Ele não se sentia bem, vomitava há dias e tinha um pouco de diarreia enquanto a família se recuperava da Covid. Josie vai dizer que isso não é nada para ela. Ela tem mais 5 filhos e já limpou muitos acidentes. Com Alex, tentava levá-lo ao banheiro a tempo, mas se não conseguisse, tudo bem. Ela simplesmente o limpava e conversava com ele sobre avisá-la um pouco antes de precisar usar o banheiro. Derek não reagiu dessa forma. Ele agarrou Alex com força pelo braço, o arrastou para fora da cama onde ele estava sentado e gritou com ele: "Você sabe onde fica o banheiro?" Ele arrastou Alex, que chutava e gritava, até o banheiro e fechou a porta com força. E dentro daquele banheiro, Josie podia ouvir o som de 3 coisas distintas. Primeiro, o som de Derek gritando: "Você já está velho demais para fazer isso nas calças. Você sabe onde fica o banheiro. Você está tentando me irritar." Segundo, o som de algo sendo golpeado ou jogado de um lado para o outro dentro daquele banheiro. Ela não via claramente, mas soava compatível com o que ela já tinha vivido quando Derek batia nela. E o terceiro som, o som de Alex gritando e chorando. Quando Derek e Alex saíram do banheiro, Alex estava completamente vermelho. Ele estava com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto, e estava mais do que evidente que Derek tinha batido nele dentro daquele banheiro. Derek o limpou, colocou nele uma fralda de treinamento, e sabemos que o acidente aconteceu naquele momento porque a cueca suja de Alex ainda estava visível na única banheira da casa no dia seguinte. Eles o colocaram em um pijama, fizeram ele sentar e assistir TV no quarto de Josie, onde ele costumava relaxar e passar o tempo. Foi nessa condição que Josie o viu. Você pode perguntar, por que ela não o impediu? A resposta é a mesma de sempre. Sempre que ela intervinha, apanhava do Derek, geralmente ainda pior. Ela sabia que ia apanhar muito e tinha medo desse homem. Quando viu Alex, ela não tinha razão para achar que aquilo era fatal, pois essa era a realidade deles. Ele batia nelas, elas se recuperavam e ele fazia de novo. Ela não sabia que Alex podia estar com lesões internas naquele momento. Em algum momento pouco depois disso, houve uma batida na porta. O que Josie e Derek não sabiam era que, às 6h30, um primo de Jenna pediu uma averiguação para ver se estava tudo bem. Ela pediu a verificação de bem-estar dizendo que Derek não deveria estar aqui, mas sabemos que está. Por isso, queremos Alex do nosso lado. Você vai ouvir que Derek havia proibido expressamente Jenna e o lado materno da família da criança de ver ou ter contato com Alex porque ele não gostava da maneira como eles interagiam com Alex. E como Jenna estava na prisão por ter atacado Josie com um taco de beisebol no Missouri, eles queriam garantir a custódia de Alex e ter certeza de que ele estava bem. Ao ver a polícia, Derek soube que era por causa deles. Ele falou para Jesse ir até a porta da frente e mentir. Diga, não conte para ele que eu estou aqui. Eu não quero ir para a cadeia. Eu não quero ser preso. Eu não quero perder meu emprego. Josie não vai mentir para você. Ela admitirá que mentiu para a polícia. Ela foi lá e fez isso. O motivo é o seguinte. Se ela não tivesse feito o que Derek mandou, sabia que ele sairia no dia seguinte e a agrediria como queria naquele momento. Ela mentia por ele regularmente nessas circunstâncias.
Ela mentiu sobre uma ligação para o 911 que caiu no condado de Houston, onde a polícia foi após Derek tê-la espancado na frente das crianças e afirmou que uma delas ligou acidentalmente enquanto ele estava ali ameaçando matar todos eles. Josie então mentiu para a polícia. Ela conversou com o sargento Cornini por cerca de 15 minutos do lado de fora antes de ele entrar na casa. E nesse intervalo de tempo, nos 15 minutos em que ela estava conversando com o sargento Cornini, sabemos que Alex passou de estar sentado, assistindo televisão para quase em coma, quando o sargento Cornini entrou. Agora, existem algumas possibilidades diferentes sobre as quais vocês vão ouvir ao longo deste julgamento. Primeiro, as evidências médicas sugerem a possibilidade de que Alex tenha sofrido uma concussão por causa do que quer que tenha acontecido dentro daquele banheiro. Segundo, as evidências médicas sugerem que alguém administrou um Xanax para Alex, fazendo com que ele ficasse naquele estado em um período de tempo tão curto. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesses 15 minutos, mas o que eu sei é que nesses 15 minutos entre a mudança de estado, o único adulto perto de Alex era Derek, não Josie. Ele estava lá na frente conversando com a polícia. Durante a checagem para ver se Alex estava bem, o sargento Kernine aponta uma lanterna no rosto de Alex. Ele diz: "Mãe, estou com medo." Josie segura a mão dele. Ela o cobre. Ela está ao lado dele como qualquer outra mãe estaria. Derek nunca pergunta sobre Alex. Quando ele finalmente é preso, suas únicas preocupações eram fumar um cigarro e saber quão rápido poderia sair da cadeia no dia seguinte. Com Derek na cadeia, a noite de Josie seria um pouco mais fácil. Eles prepararam as 3 crianças que ainda estavam lá para dormir. Todos se deitaram na cama de Josie, como sempre faziam, para dormir juntos e ver alguns filmes. Brantley e Alex gostam dos filmes das gêmeas Olson porque achavam que eles eram gêmeos de tão parecidos. Sabemos o que Josie fazia e seu humor nesse período, pois nada indica que ela estava com raiva, chateada ou querendo matar Alex. Ela havia combinado com a mãe que ela ficaria com Alex e as outras 2 crianças por algumas horas no dia seguinte, para que Josie pudesse ir a esse primeiro encontro. Ela está animada para o encontro. Ela troca mensagens com esse homem, tenta conhecê-lo e pesquisa ideias de encontros no Google. Ela conversa com Laura Lee sobre estar animada para conhecer esse homem. E em determinado momento, sabemos que ela está tirando essas selfies adoráveis com seu filho Brantley deitado ao lado dela na cama. Por favor, coloque a tela novamente. Isto, senhoras e senhores, é como Josie Dykeman estava na mesma cama, no mesmo quarto, ao mesmo tempo em que a acusação alega que ela assassinou seu outro filho. Obrigado. Não havia nada em comum no telefone de Josie que indicasse raiva ou perturbação. Sabemos que ela terminou a conversa com Laura Lee em tom positivo. E sabemos que a própria Laura Lee ouviu Alex dizer que ele estava esperando Josie dormir para poder se levantar e mexer nas coisas. É uma piada entre ele e Josie, mas como toda boa piada, sempre tem um fundo de verdade. Isso era algo que Alex era bem conhecido por fazer. Ele gostava de se esgueirar e mexer nas coisas proibidas pelos adultos. Normalmente era algo inofensivo, como doces, Red Bull, sanduíches de sorvete. Josie até mandou uma mensagem para Derek depois que ele quebrou a perna dizendo: "Um de nós realmente precisa ficar acordado com ele ou perto dele o tempo todo, porque ele estava se esgueirando ontem à noite e estou preocupada que ele vá cair e machucar a perna de novo. Por favor, Derek, cuide disso quando eu não estiver e garanta que ele não se machuque." Josie não sabia que aquilo seria a última coisa que Alex diria. Ela não sabia que Alex conhecia o local onde Derek guardava o Xanax. Agora sabemos que Josie dormiu cerca de 6 horas, pois o celular dela, com detector de movimento, não registrou nenhuma atividade nesse período. Ela dormiu de mais ou menos 3 até cerca de 9 da manhã. Ao acordar, nada nas atividades do celular dela indicava que havia espancado uma criança até a morte na noite anterior. Ela seguia sua rotina, respondendo a uma mensagem inocente sobre um balanço que Laura Lee sugeriu como ferramenta sensorial para seu filho autista. A única vez que conseguimos perceber que algo errado estava acontecendo foi depois,
quando Josie olha e vê apenas duas crianças na cama. Eles se posicionaram assim, Josie à direita, Brantley, Alex, depois Brantley, Oriah, e então Alex bem na ponta. Alex ficou na ponta porque, com a perna quebrada, precisavam deixar um andador ao lado dele. Assim, se ele precisasse se levantar à noite, ela poderia chegar até ele sem acordar as outras duas crianças. E quando ela olhou, viu que Alex não estava lá. Para onde ele foi? O que houve? Será que caiu indo ao banheiro ou tentou ir para outro lugar? Ou caiu da cama? Ao se levantar e contornar a cama, ela viu Alex. Ela percebeu imediatamente que Alex havia partido. Ele estava frio, pálido. O sangue já se acumulava em seu rosto e o corpo começava a enrijecer com o rigor mortis. Ela rapidamente tirou as outras duas crianças do quarto e, desesperada, tentou se lembrar de uma aula de RCP que tinha feito quando era jovem, pressionando o peito dele, mas sem nenhum resultado. Espuma saiu da boca de Alex enquanto ela fazia isso, e Josie achou que ele devia ter mexido nos remédios dela. Ela entrou em pânico. Ela chorou. Ela o segurou. Ela disse o quanto sentia por não estar acordada quando ele mexeu em alguma coisa. Ela o colocou na cama e chorou mais um pouco, pois sabia que era a última vez que seguraria Alex. Sim, ela entrou em pânico e ligou primeiro para a mãe. Naquele momento, ficou claro que nada podia ser feito por Alex. Quando Josie ligou para o 911, ela disse aos primeiros socorristas exatamente qual era a impressão dela. Só conseguia pensar que Alex mexeu nos remédios dela naquela noite. O quarto da Josie estava bagunçado, com vários frascos vazios de remédio espalhados. Vocês vão ouvir que era comum as crianças usarem frascos de remédio para construir torres e bater os carrinhos nelas, esse tipo de coisa. Não era incomum ter esses frascos por aí. Ela temia que Alex tivesse tido acesso aos medicamentos dela para lesão cerebral traumática, causada por violência doméstica do Sr. Pedrin e agravada quando Jenna, mãe de Alex, a atingiu na cabeça com um taco de beisebol. Ela mantinha ao lado da cama medicamentos para dor, convulsões e funções cognitivas. E então, ela tinha uma enorme bolsa de viagem cheia de frascos de comprimidos, alguns pela metade e outros vazios, dentro dela. Ela não checava de verdade nem olhava por dentro. As crianças sabiam que deviam evitar, mas para ela era a única ligação possível. Josie não sabe há quanto tempo aqueles comprimidos estavam no fundo da bolsa, mas diz que isso não era incomum. Ao procurar algo e os comprimidos caírem, eles apenas permaneciam ali. Mas ela com certeza não armou aquela cena para parecer uma morte por overdose com um frasco de prednisona. Agora ela cooperou com a polícia no local. Ela prestou depoimento a Sargento Williams e disse achar que a culpa era dela, pois acreditava que Alex havia mexido em seus remédios prescritos. Ela nem pensou no que Derek fez na noite anterior, pois era algo tão comum naquela casa que não percebeu aquilo como uma lesão potencialmente letal. Ela deixou a Sargento Williams usar seu telefone. Ela desbloqueou o aparelho e entregou para ele, pois sentia que não tinha nada a esconder. A Sargento Williams verificou o celular dela e viu que ela não buscava no Google como eliminar evidências de DNA ou fazer um homicídio parecer uma overdose de drogas. Josie sentia não ter nada a esconder e achava overdose a explicação mais provável, por isso falou aquilo. Mas a maneira como ela apresentou isso foi o motivo pelo qual a polícia inicialmente mirou em Josie. Eles disseram que ela não era emotiva o suficiente. Ela nos deu detalhes que achamos suspeitos, desconhecer essa condição cerebral ou sua causa. Então eles formaram essa teoria de que Josie o matou e forjou a cena do crime. Você vai ouvir que 4 dias depois que o Laboratório Criminal do Estado recebe de volta as evidências de DNA que excluem completamente a senhorita Dykeman daquele frasco de comprimidos que supostamente foi manipulado e incluem Alex Xavier, assim como uma, se não mais. Isso é uma deturpação das evidências de DNA. O DNA dela não foi testado naquele recipiente. Isso é uma deturpação. Juiz Jesus. Isso foi testado naquele recipiente. Certo. Vou te dizer uma coisa, continue. Vamos ver o que as provas mostram. Isso não é prova, senhoras e senhores, apenas a declaração inicial. Vamos lá. Eles ignoraram o fato de que Josie estava na cama com 2 crianças. Ambas disseram que não perceberam a mãe ou o irmão sendo espancados ou drogados até a morte na noite anterior.
Ignoraram que os dados do telefone de Josie não indicavam que ela planejava ou armava a cena. Eles ignoraram uma evidência crucial: fragmentos de comprimidos encontrados no travesseiro de Alex. Eles foram fotografados, medidos, apreendidos, e então os investigadores pegaram esses fragmentos de comprimidos, essenciais para saber se aquilo foi encenado com alguma substância inerte ou se era Xanax, indicando acesso de Alex ao Xanax. Colocaram no depósito de evidências e nunca testaram. Eles simplesmente presumiram o pior sobre Josie. Mesmo com as evidências mostrando que o DNA dela não estava no frasco de comprimidos. Ignorar fatos que contradizem sua teoria não os faz sumir, senhoras e senhores. Depois disso, surgiu o mito da madrasta malvada. Esse mito de que Josie tratava Alex um pouco pior do que tratava seus próprios filhos. Todos que a conheciam disseram que não era o caso. Os comentários do Sr. Pedrin sobre Josie e Alex eram de que ele achava que Alex pode ter sido tratado diferente por aparecer menos na TV que as outras crianças. Essa era a impressão dele. Isso foi o mais que disseram sobre ela tratar alguma criança diferente. É fácil pegar qualquer um desses comentários sobre Alex que você vai ouvir e tirar do contexto com uma única observação. Todos que conheciam Josie sabiam que ela amava aquele menino como um filho. Todo mundo que descreveu Alex disse que ele era grudado nela o tempo todo. Josie era quem entrava em contato com as escolas quando Alex sofria bullying, tentando garantir que o problema fosse resolvido. Josie era quem entrava em contato com as escolas para que fizessem uma festa de aniversário especial, já que ele tinha nascido em julho e ela queria garantir que ele pudesse levar doces e se sentisse especial. Josie sempre o acompanha ao dentista para tratamentos dentários. Ela é quem cozinha e limpa para ele. Ela contatou a escola e garantiu que ele tivesse água e protetor labial suficientes para não se desidratar. E acho que os momentos em que você mais demonstra o que sente por uma criança quando acha que ninguém está ouvindo ou olhando. No caso da Josie, você verá uma filmagem de um Walmart. Ela coloca Alex com cuidado no carrinho de compras. Ela o empurra com cuidado junto com sua filha mais nova, Araya. Ela abre um pacote de biscoitos para o Alex comer quando eles entram no supermercado. E então, no caixa, quando sua filha Arya volta com um pirulito para ela mesma, ela manda Arya voltar para garantir que o Alex também tenha um. Esses são os momentos em que ninguém estava olhando. Esses são os momentos que demonstram como a Josie se sentia em relação a esse garoto. Derek, no entanto, estava em pânico. Ao sair da cadeia, ele encontrou Josie no McDonald's de Onalaska e logo ordenou que ela fizesse 3 coisas. Primeiro, não fale sobre os abusos dele. Segundo, não fale sobre o abuso de substâncias dele. E terceiro, apague todo o conteúdo do seu celular para garantir que a polícia não consiga acessar. Ele estava particularmente irritado quando Josie contou que já entregou o celular ao sargento Williams. Derek, ao longo de todo esse processo, manipulou testemunhas e provas, destruiu evidências e intimidou testemunhas. Você vai ouvir um em particular, uma tentativa muito grande de manipular as testemunhas contra ele neste caso específico. Você ouvirá que Derek seguiu ameaçando Josie. Ele ameaçou matá-la, como mostram as mensagens que ela enviou em resposta. Você vai ouvir que Derek invadiu a casa de Becky, onde Josie estava hospedada depois que Alex morreu, e espancou e estrangulou Josie no meio da noite na frente do irmão dela, Gabe. Gabe, um cara grande, separou a briga e tirou Derek de lá. No fim, ele ficou com Josie naquela noite porque sabia do medo dela de Derek. Você vai ouvir que Derek imediatamente tentou pegar os cartões SD que tinham evidências dele machucando Alex. E você vai ouvir que o próprio Derek foi quem repetidamente disse à polícia que as câmeras eram dele. Se Derek negar isso, temos gravações dele de uma dúzia de formas diferentes, dizendo que eram as câmeras dele que ele usava para gravar as pessoas na casa. Josie vai contar que Derek usava as câmeras para vigiá-la em casa enquanto trabalhava, falando com ela pelo alto-falante e perguntando onde ela ia ou o que fazia. Derek acabou tomando a iniciativa de gravar algumas ligações, tentando pegar Josie em contradição. Ele trabalhou com o roteiro junto com a polícia, e você vai ouvir que o Sr. Pedrin tentou fazer com que Josie admitisse que tinha feito algo com Alex.
O Estado não vai reproduzir essas ligações para vocês. Eu vou. Porque mostram exatamente o estado mental dela naquele momento. Elas demonstram que a senhorita Dykeman não fazia ideia do que tinha acontecido com Alex, que ela não tinha a menor pista de que alguém poderia tê-lo espancado até a morte. Naquele momento, ela ainda achava que Alex tinha mexido nos remédios. Quando Derek mente dizendo que não havia comprimidos no estômago dela e que ele não morreu de overdose, percebe-se o soluço na voz dela ao dizer: "Estou tão aliviada." Que alívio não ter sido eu, nem ele ter tomado o remédio errado. Ouçam essas ligações e perguntem: essa é a atitude de quem acredita ter matado ou drogado uma criança até a morte na noite anterior? Conforme o caso avança, vocês precisarão responder a 4 perguntas principais. Primeiro, é possível excluir Derek, além de qualquer dúvida razoável, como o abusador de Alex? Este é o único homem que foi visto abusando de Alex, o único que foi gravado em vídeo fazendo isso, o único que admitiu isso aos investigadores e o único que o próprio Alex disse aos investigadores que estava batendo ou espancando ele. Esse é o homem que o Estado precisa excluir. Pergunta número 2. Alguém pode descartar uma overdose acidental de Xanax como causa da morte? Vocês ouvirão 2 patologistas, inclusive o do Estado, e ambos dirão que não podem descartar. Pergunta número 3. É possível descartar Derek Pedrin como a fonte do Xanax que matou Alex Xavier? Espero que as provas mostrem claramente que Derek não pode ser descartado. E a 4ª pergunta. A teoria do Estado faz sentido diante dos motivos atribuídos à senhorita Dykeman? Existe esse mito da madrasta malvada. Existe esse mito do monstro. 3 anos após o ocorrido, Josie finalmente poderá contar o resto dessa história a alguém. São casos que mexem com a emoção, senhoras e senhores. Usar esse crachá de jurado não tira sua humanidade. Não tem problema sentir compaixão. Não tem problema sentir empatia. Lamentar por Alex e seus entes queridos não é um problema. Mas, ao mesmo tempo em que você faz isso, por favor, mantenha o lado lógico do seu cérebro ligado e use esse raciocínio para avaliar essas evidências. Porque eu prometo a você, quando estiver olhando para os fatos em vez dos sentimentos, você vai ter algumas perguntas. Você vai ter algumas preocupações. Todos aqui estão por um único motivo. Eu e minha equipe, a promotoria e a equipe deles, o juiz Levine, a equipe do tribunal e vocês 14. Isso porque a mulher sentada ao nosso lado diz que é inocente. Ela diz que não fez isso. Ao final do julgamento, peço que tragam os únicos vereditos corretos, os de não culpada. Obrigado.